Queridos, hoje Deus tem algo mais ainda para falar ao teu coração. Então hoje nós estamos iniciando uma nova série que quer dizer ordem e progresso. Quando nós falamos ordem e progresso, o que vem à mente? Vem à mente a bandeira do Brasil. Está lá ordem e progresso. Né? Você sabe de onde surgiu essa frase, ordem e progresso? Você tem ideia? Essa frase, ela está na nossa bandeira, é considerado o lema nacional brasileiro. A frase foi inserida em 19 de novembro de 89, 4 dias após a proclamação do Brasil. A origem, ela vem de uma corrente filosófica popular chamada positivismo. Importante isso, né? O lema ordem e progresso foi uma adaptação de uma frase, o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Ela foi escrita pelo principal teórico e representante dessa corrente, o francês Auguste Comte. Uau! Você foi edificado com essa informação? Será que nós vamos falar da ordem e progresso da bandeira nacional do Brasil? Não, acho que não, né? Que eu quero falar de ordem e progresso, e nessa série nós vamos estar trabalhando sobre isso, porque o progresso na sua vida, o crescimento na sua vida depende de uma ordem interior do teu coração, uma ordem interior da tua alma, uma ordem interior daquilo que aflige o teu coração e que de repente te impede de experimentar o progresso, aquilo que Deus tem preparado para você. E nós vamos começar hoje uma jornada, e hoje a primeira mensagem que eu quero trazer é liberte-se dos bloqueios emocionais. Muitas pessoas não conseguem experimentar crescimento, um progresso na vida, e eu digo em todas as áreas, porque existe um bloqueio emocional que impede. E as pessoas não conseguem enxergar que esse bloqueio, ele acaba travando todo o processo de crescimento. Queridos, para você conseguir progredir, para você conseguir avançar, você precisa primeiro olhar para o teu coração, olhar para a tua alma, olhar para aquilo que, de repente, essas marcas que ainda te acompanham, e você precisa se libertar disso. Então, durante essa jornada, essa série, nós vamos falar de saúde emocional, espiritual, física, financeira. Prepare-se, porque será muito interessante. Qual área da sua vida você precisa colocar em ordem? Qual área da sua vida ela está desordenada? Existe alguma área que você fala assim, puxa, essa aqui está bagunçada? E é muito interessante quando tem algumas pessoas que você já percebe claramente, e as pessoas não percebem, mas você consegue perceber, pessoas que têm a vida bagunçada. Dias atrás eu peguei a carona com um amigo e eu sei que ele está passando por uma luta muito grande. E eu entrei no carro dele, o carro estava todo bagunçado. Mas tinha coisa, papel jogado, tinha saco de lixo, tinha não sei o que e tal. Eu falei assim, não é o carro que está bagunçado. O carro só está demonstrando que está no coração dele. E foi muito interessante que eu conversando com ele, e de repente abre a caixa de ferramenta e realmente havia muito problema. Então, existe um livro, agora não vou lembrar o nome, a minha esposa aqui leu, ela falou, uma senhora, esposa de um pastor americano, e ela falou assim que muito do reflexo da casa tem a ver com o que está aqui dentro, né? Então nós precisamos ou da casa, ou do trabalho, ou da nossa mesa. Eu procuro deixar minha mesa sempre mais organizada, porque eu quero que a minha vida esteja organizada, não que a mesa está direcionada à vida, mas só estou dando um reflexo, né? Mas o que acontece? Quando Deus enviou seu Filho ao mundo, foi para colocar ordem em um mundo desgovernado. Lá em Efésios 2, de 1 a 7, ele diz o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguia a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo os valores da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores de ira. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Então, esse texto ele está dizendo como nós éramos e como nós somos. Como nós éramos?
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, anteriormente satisfaziam a vontade da carne, seguindo os desejos e pensamentos. E como nós estamos hoje? O que nós temos acesso hoje? A nossa salvação. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou, no versículo 6, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade. Querido, nós temos um relato muito claro de quem nós éramos sem Cristo e o que nós somos com Cristo. Mas o que impede muitas pessoas de abandonar essas marcas do passado, de abandonar essa velha natureza para tomar posse da nova natureza? O que impede isso? E se nós formos olhar, tem vários momentos, várias situações, mas quando eu olho com mais detalhe, eu vejo que normalmente existe um bloqueio emocional que impede você de viver o que Deus tem preparado para você. De repente você não consegue ter sucesso profissional porque você não identifica o que aconteceu lá atrás. Ou você não consegue ter um relacionamento saudável, você não identifica a tua escola, da onde você veio e as experiências que você teve. Quando nós falamos em bloqueio emocional, um bloqueio emocional paralisa, um bloqueio emocional trava e impede você de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você. E quando nós entendemos que esses bloqueios nos paralisam, certo? Nós podemos olhar e dizer assim, eu decido restaurar, eu decido desbloquear, eu decido viver um novo tempo. Sabe, no CR nós falamos muito sobre negação, nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda. E o segundo passo ali é nós entendermos que Deus é capaz de restaurar esse nosso problema, esse nosso bloqueio. E nós confiamos que Deus, Ele pode, então nós entregamos a Ele. Se você é um homem que está aqui e você quer participar de um grupo do CR, depois você procura o pastor Edu. Na quarta-feira que vem estamos iniciando um grupo novo. Das mulheres ainda, nós estamos ainda negociando, mas é muito especial. Porque o CR ele vem e ajuda nesse processo. Então, quando nós falamos dessa jornada de ordem e progresso, eu quero desafiar você a olhar para a sua vida, identificar o que impede você de viver aquilo que Deus nos prometeu em João 10:10, quando Ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plena, vida em abundância. Se você não está vivendo vida em abundância, Ele não falou vida em abundância em algumas áreas. Puxa, eu estou muito bem profissionalmente, mas meu casamento está um desastre. Eu estou muito bem no meu casamento, mas a minha empresa não vai para frente, e o meu emprego não vai para frente. Mas quando Deus fala de vida e abundância, vida abundante em todas as áreas. Isso não quer dizer que vai tornar todo mundo milionário, todo mundo rico, ou todo mundo bem. Não, mas nós precisamos viver uma prosperidade no nosso casamento, uma prosperidade na nossa paternidade, na nossa maternidade, e profissionalmente em todas as áreas. E principalmente espiritualmente, porque o bloqueio emocional impede você de viver um novo tempo com Deus. Você está sensível à voz de Deus, porque possivelmente você tem algum bloqueio que te impede você de abrir o teu coração. O que pode ocorrer é que ao ser trabalhado essas áreas das nossas vidas, de repente você vai precisar de uma ajuda mais intencional, e nós temos a nossa rede de cuidado aqui. Nós temos o CR, que é o Celebrando a Restauração, nós temos o Celebrando a Vida, 7 Passos de Libertação, Policlínica, dentre outras áreas. Se você tiver uma dificuldade, procure o seu líder de pequeno grupo, procure um de nós aqui, o pastor Edu, a mim, e nós estamos aqui para ajudar. Mas hoje nós vamos trabalhar essa grande virada. É uma grande virada onde você vai se libertar dos teus bloqueios emocionais. E para trabalhar esse tema, eu quero trabalhar a vida de 2 mulheres, e uma em específico, que está lá no livro de Ruth. Se você está com a sua Bíblia, abre lá Ruth, nós vamos caminhar pelo livro inteiro. Caminhar pelo livro inteiro não, nós vamos trazer alguns destaques em alguns capítulos. Livro de Ruth. Esse livro de Ruth, ele traz uma história muito, muito interessante, mas de 2 mulheres que tiveram um bloqueio emocional e que foram libertas e foram restauradas. E nós vamos ler ali no capítulo 1, do 1 ao 5. Vamos lá, ele diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá,
ficou a mulher e seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute. Depois de terem morado lá quase 10 anos, morreu também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem o marido. Queridos, que história trágica, que história desafiadora, que caos emocional passou Noemi aqui. Havia perdido o marido, os filhos, e nós estamos falando de um contexto social que, além de perder o marido e os filhos, existia também uma perda social, porque ela passava a ser viúva, e sem ter o marido e sem ter os filhos para dar continuidade à geração. Havia uma discriminação em cima disso, havia um olhar diferente para as mulheres que passavam por isso. E aí eu pergunto, elas tiveram culpa do que aconteceu? A Bíblia não relata isso, mas possivelmente não. Pode ter ocorrido uma morte natural do marido, dos filhos. Identificamos que ocorreu uma fatalidade com essas perdas aí. Mas as perdas geraram esses bloqueios emocionais. E aí eu pergunto, o que é, ou você pergunta, o que é bloqueio emocional? Eu digo assim que bloqueio emocional, normalmente é algo que é gerado de eventos do passado, através de pessoas ou fatos que paralisam a sua vida, que geram insegurança, que impede você de viver o melhor de Deus. Você, olhando para o seu passado, tem algum evento traumático que você se recorda? De repente você perdeu o pai, de repente você teve um abuso, você teve um aborto, alguma coisa que trava, que você olha assim e isso ainda te incomoda, isso ainda te deixa travado em algumas áreas da sua vida. Talvez isso, você está vivendo isso em decorrência de bloqueios emocionais. Não é incomum eu receber homens do gabinete que falam assim, eu não consigo me libertar da pornografia. E eu falo para eles, é possível se libertar da pornografia? Sim, eu me libertei, você consegue. Mas não, eu não consigo. Aí você vai a fundo, e você vai ver que existe um bloqueio emocional que trava. Então, quando nós entendemos que passar por traumas pela vida nós não podemos evitar, os traumas fazem parte, às vezes nós vamos sofrer um pouco mais, às vezes um pouco menos, muitas pessoas vão sofrer com estresse pós-traumático após esse Covid, mas se eu não cuidar, todo esse momento que estamos vivendo aqui pode gerar um grande caos emocional, pode gerar bloqueios, e você vai virar neurótico. Eu tenho que estar com álcool gel, e a todo momento eu passo álcool gel, e eu preciso estar a todo momento com a máscara, e eu não posso... E de repente eu olho, e as pessoas estão ficando neuróticas. E se eu não cuidar, eu vou gerar um grande bloqueio emocional, e que vai me impedir de avançar, vai me impedir de viver o melhor de Deus. Queridos, o que Hebreus 12:1 nos desafia é livrarmos de tudo que nos atrapalha. Esses bloqueios emocionais atrapalham. Então, portanto, também nós, diz lá, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que atrapalha e do pecado que nos envolve. Então, o que eu quero dizer para você, que esses traumas do passado, normalmente geram bloqueios. E para libertar, nós precisamos entender e ressignificar esses eventos. Se nós não entendemos o que aconteceu e trazer um novo significado, nós continuamos bloqueados, nós continuamos travados. E essa noite eu quero desafiar você a olhar para o teu coração, a você tentar identificar o que tem travado o teu crescimento. E você vai perceber que aquilo que você vive de trava na sua vida, em áreas da sua vida, precisa ser desbloqueado algo no teu coração, no teu emocional. Queridos, e nós olhando ali para a vida de Noemi, ela perdeu o esposo, perdeu os filhos, mas ela manteve por um bom tempo um bloqueio mental, um bloqueio emocional que não ia ajudar a voltar no tempo.
Não ia ajudar a voltar no tempo. Sabe que nós temos pessoas que têm traumas tão profundos que vai precisar de uma ajuda profissional. Vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, não tem nenhum problema eu buscar um profissional capacitado. Mas tem muitos bloqueios emocionais que o que está faltando é eu encarar e dizer assim, chega, eu não vou mais ficar escravo desse sentimento. Eu não vou mais deixar isso me acompanhar. Eu vou fazer a grande chave da virada hoje. Por que você está adiando tanto para tomar uma decisão? Sabe, o novo de Deus, o avanço, o progresso estão disponível a todos, mas precisamos ser intencionais para nos libertar desses bloqueios. E eu quero aqui agora olhar para a vida dessa mulher, Noemi, vamos trabalhar um pouquinho a vida de Ruth também, e eu quero trazer algumas ações práticas. Se você quer ser desbloqueado dessas marcas, dessa trava no teu coração, de algo que precisa ser restaurado em você, então simplesmente esteja com o coração sensível para o que Deus quer falar para o teu coração nessa noite. O primeiro passo que eu quero desafiar aqui, tá? Identifique, só um pouquinho, o cameraman, você pode falar um pouquinho mais baixo, tá bom? Vamos lá, me perdoe aí, com muito carinho. Queridos, o que eu quero desafiar você, é que você possa colocar o teu coração diante de Deus. E o primeiro destaque, identifique as mentiras da mente. Muitos dos bloqueios emocionais estão firmados em uma mentira. E quando nós olhamos para Noemi, certo? Veja o que ela afirmou ali no versículo 20 e 21 de Ruth 1. Ela falou ali, mas ela respondeu, não me chame de Noemi, chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Porque me chamo Noemi, o Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Queridos, o que acontece? Noemi, ela estava voltando para Belém, para a terra natal dela. Ela estava sem o esposo, ela estava sem os 2 filhos, e de repente ela volta e fala para as noras assim, fiquem aqui, volte para a casa das suas mães, porque não adianta vocês me acompanharem, a minha vida acabou, a minha vida foi destruída, eu não tenho mais o que fazer, agora é só amargar. E ela queria, tanto que ela queria isso, que ela chegou na cidade natal dela, ela queria que mudasse de nome. Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara quer dizer águas amargas. Águas amargas. Então, uma delas ali, que foi Ruth, bateu o pé e afirmou assim, independente do que vai acontecer, eu vou contigo. Noemi disse ali, Ruth disse no versículo 11, Noemi disse, volte minha filha, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Volte minhas filhas, vão, estou velha demais. E ela começa a externar algumas mentiras. Quantas pessoas que tiveram traumas legítimos, mas as mentiras travaram a sua vida e travam ainda hoje? Qual a mentira que está na sua mente, que impede você de viver o novo de Deus? Qual o pensamento da sua vida que tem bloqueado o seu avanço? Os pensamentos firmados na mentira vai gerar um sentimento mentiroso, que vai gerar umas ações que são firmadas em cima de uma mentira. Tem uma jovem senhora, bem jovem, não é tão senhora assim, ela teve uma situação que eu acompanhei, que houve um adultério. Sabe, aquele adultério trouxe uma destruição na família. E aquela destruição na família fez com que ela começasse a compartilhar, falou assim, olha, a culpa foi minha. A culpa não foi do meu ex-marido, não foi da amante, a culpa foi minha. E ela internalizou essa mentira, a culpa foi minha. Eu não sou uma mulher suficiente, eu não consigo fazer um homem feliz, eu não consigo satisfazer um homem sexualmente, eu não consigo. E começou a questionar várias coisas. E por mais que nós tentássemos mostrar que ela não era culpada, ela internalizou aquilo. E aquilo se tornou uma mentira. E essa mentira
que ela internalizou na vida dela fez com que ela tivesse um sentimento do mentiroso. E cada vez que alguém chega com interesse de repente, ter uma relação emocional com ela, de repente iniciar um namoro para um casamento, ela bloqueia, ela fala não. Não, porque eu não tenho condições de ter um relacionamento saudável. Certo? E aí essa outra mentira gera uma atitude de mentira. Então ela não se abre para qualquer relacionamento. E já passou algumas décadas, ou alguns anos, e ela continua sozinha com essa mentira. Isso é um bloqueio. É um bloqueio onde uma mentira foi internalizada, é uma mentira da mente. Mas como é que eu desbloqueio? Quando eu vou para a palavra. O que a palavra nos fala? O que a palavra nos orienta? Porque a palavra, ela vem e é capaz de desbloquear. Mas a pessoa precisa dar um primeiro passo. Eu preciso identificar que eu estou vivendo uma mentira. Certo? Então ali houve uma mentira, que eu sou culpada, houve um sentimento de inferioridade e que perdeu a oportunidade de novos relacionamentos. Será que faz sentido? Quais as oportunidades você tem perdido porque existe uma mentira que foi internalizada no teu coração por algum evento ou normalmente por alguma pessoa do seu passado? Enquanto você não identificar essa mentira, você vai continuar sendo bloqueado para as grandes oportunidades de Deus para a sua vida. Lá em Provérbios 4:23, ele vai dizer lá, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Ele nos orienta a guardar o nosso coração. E quando nós vamos para a palavra, o nosso coração é o centro das emoções. Sabe, quando eu vou para a palavra de Deus, eu vou identificar essas mentiras na minha mente. Muitas pessoas, como Noemi, que queria trocar o nome, muitas pessoas deixam essas mentiras roubar a identidade. Muitas pessoas deixam essas mentiras roubar a identidade. Conheci uma outra senhora que foi muitos anos, ela travada. Por quê? Ela era a princesinha do papai, ela era a princesinha amada. De repente o pai pega, separa da mãe, vai embora e não volta mais. E aquilo ali, e tem o primeiro aniversário, ela espera o pai chegar, o pai não chega, tem o Natal, ela espera o pai chegar, o pai não chega. E de repente, gerou-se ali, instalou-se um bloqueio. Ela com 7, 8 anos de idade. E passou 30, 40 anos. E ela ainda estava bloqueada. Ela não conseguia se sentir amada pelo marido, não conseguia se sentir amada por Deus, porque ela foi rejeitada pelo pai. Queridos, quantas pessoas precisam olhar e enfrentar uma realidade? Que existe uma mentira que faz parte do príncipe desse mundo, que é Satanás, que ele é o mentiroso, e ele vai plantar mentiras na sua mente se você deixar. Ele vai usar eventos da sua vida para tentar colocar mentiras, ou de repente ele já plantou mentiras na sua mente, você precisa hoje dizer, eu vou desbloquear, eu vou jogar isso fora. Mas hoje, Deus vai trazer algo na sua mente, eu não sei o que é, mas nós vamos ter um tempo, você vai poder colocar isso para fora. Sabe, um segundo desafio aqui que eu olho, como é que eu posso desbloquear dessa prisão emocional? Enfrente a negação e dê um passo em direção ao desbloqueio. Enfrentar a negação é entender que em nossa história é fácil tornar falso, ou formar um falso sistema de crença, sem base na realidade, que nos impede de encarar honestamente a verdade. A negação é parte do nosso bloqueio emocional, que diz que não temos nenhum problema, e que nos leva a minimizar os efeitos. Sabe, na nossa vida nós vamos criando um sistema de crenças. E esse sistema de crenças, ele vai direcionando as nossas atitudes, os nossos sentimentos. E é muito fácil eu negar isso. E eu começo a negar, e para mim eu não tenho problema. Eu estava conversando com uma irmã, onde na família dela, teve muito problema financeiro. Então eles foram despejados algumas vezes. Eles chegaram quebraram empresa e chegaram quase a passar fome. E ela vem para a vida adulta dizendo assim, eu preciso garantir que eu não vou passar pela mesma coisa.
E porque ela precisa garantir que eu não vou passar pela mesma coisa, ela não arrisca nada. Então ela anda sempre preocupada, e isso impacta no relacionamento conjugal, isso impacta no relacionamento com os filhos, porque existe uma barreira na mente dela dizendo assim: eu não posso passar por esse problema financeiro. Só que ela nega que ela tem problema. Ela não acha que isso não é um problema. Porque eu estou fazendo certo, eu estou sendo cautelosa, eu não quero passar por uma dificuldade. E ela se submete a fazer alguma coisa, se ela precisar trabalhar durante o dia e à noite para ganhar um dinheiro a mais, ela vai fazer, porque ela não quer deixar a família passar fome. Quando nós vamos ali para Ruth e Noemi, nós vamos ver que eles param de negar. No capítulo 3, de 1 a 3, certo dia Noemi, sua sogra lhe disse a Ruth, né, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Ela já começa a falar em felicidade. Alguém que estava amarga, alguém que estava negando, e de repente ela começa a falar. E ela fala assim, ó, Boaz, aquele cujas servas você esteve, é nosso parente próximo, essa noite ele estará limpando a cevada da eira, leve o perfume, vista a sua melhor roupa, e ela começa a ver oportunidades de mudança de vida. E é muito interessante, porque muitas pessoas, porque elas continuam negando que ela tem uma dificuldade, que ela tem uma trava, que ela tem um bloqueio. Enquanto eu não olhar e parar de negar e falar assim, agora eu vou viver um novo tempo. Parece que eu não consigo progredir. Tem gente que perdeu um ente querido há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. E não conseguiu reorganizar a vida ainda. Não conseguiu viver um novo normal. Queridos, é traumático perder um ente querido. Ainda mais se é um pai, se é um filho, muito maior ainda. Mas eu paralisar a minha vida. Eu tenho que passar pelo processo do luto, é verdade. Mas eu não posso paralisar a minha vida, eu tenho que encontrar novos caminhos mentais para que eu possa prosseguir, para que eu possa avançar. Os fatos ainda continuam travando o meu coração, porque eu continuo negando. E eu preciso encontrar novos caminhos. Quando nós olhamos aqui para essa trincheira aqui, ela travou um caminho. Você não tem acesso, você não consegue entrar aqui na igreja, que caos que é essa trincheira. Mas sabe, eles estão achando uma alternativa, eles estão furando ali, e esse furo vai sair lá do outro lado. De repente, a hora que estiver funcionando, nós vamos passar aqui e vamos sair lá no bairro alto. E é assim. O bloqueio, ele foi desobstruído. O problema está aqui ainda, a rua está ali ainda. Quando você para de negar e você enfrenta esse bloqueio, isso não quer dizer que essa situação, esse trauma, esse fato do passado vai deixar de existir, mas você construiu uma ponte sobre ele, ou você construiu um túnel sobre ele, mas aquilo ali não te paralisa mais, você vai continuar avançando, você vai continuar crescendo, você vai destravar para todas as áreas da sua vida. Essa trava emocional tem poder para paralisar você. Enquanto você não enfrentar, você não vai conseguir avançar. Lá em Mateus 6,33, ele vai dizer, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois cada dia se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Aqui nós temos duas verdades. Primeiro, busquem. Ele não está dizendo assim, esperem. Não, busquem em primeiro lugar. Uma ação, não é uma omissão, não é ficar esperando. Busque restauração, busque o desbloqueio, busque se libertar disso. E ele está dizendo que os dias são maus, basta cada dia ser mal. Então, se os dias são maus, eu passei por dias maus no meu passado, eu preciso desbloquear para viver o novo de Deus hoje. Então, busque e não espere. Sabe, esses bloqueios emocionais, eles geram cegueiras, gera falta de gratidão, gera falta de sensibilidade. Queridos, pare de negar isso. Enfrente, avance, tome uma decisão de viver o novo de Deus. Qual área que Deus tem bloqueado o teu coração? Deus está trazendo à sua mente um fato, um evento lá do passado. Você não consegue rebobinar a fita para chegar lá, mas você consegue hoje desbloquear para que nenhuma da sua área continue travado para você viver a beleza do que Deus tem para a tua vida. Infelizmente, muitas pessoas hoje caminham presas às marcas, bloqueadas, áreas da vida que não prosperam,
Porque existe uma falsa crença na sua mente, no seu coração. E para fechar, nós estamos indo para o final. Para você realmente restaurar. Então você identificou as mentiras que estavam na sua mente. Você para de negar e enfrenta elas. E quando você enfrenta, você faz o quê? Você ressignifica aqueles fatos. O que é ressignificar os mesmos fatos? Não é apagar os fatos, mas é gerar um novo valor. Então, ao invés de eu olhar só pela área negativa, eu posso olhar o que aquele evento negativo transformou de positivo na minha vida. Houve um crescimento, houve um ensinamento. Eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Agora, se eu achar que eu perco, então sempre eu vou perder. Sempre essa perda vai continuar me acompanhando. Ruth e Noemi precisavam ressignificar. Ali em Ruth 4, ela vai dizer lá, as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem o resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. Olha só, ela está sendo honrada. Um menino lhe dará uma nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Ruth fez a diferença na vida de Noemi. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé e foi avô de Davi. Queridos, olha só. Noemi é resgatada por um homem muito rico e muito influente, chamado Boaz. E ela começa a ressignificar todas aquelas perdas. Ela perdeu o marido, ela perdeu os 2 filhos, mas agora, porque ela pega aquele evento, ela ressignifica e ela vive um novo tempo. O que você precisa tornar e trazer um novo significado hoje para a sua vida? Você está olhando só no aspecto negativo, você está bloqueado no aspecto negativo que te faz sofrer todos os dias. Você deita no travesseiro e você não consegue dormir porque esse evento vem na tua mente. Eu quero desafiar você hoje a entregar isso diante de Deus, dizendo assim: chega, eu não vou mais andar bloqueado, eu vou desbloquear, eu vou entregar, eu vou ressignificar. Porque aquele evento, se eu olhar com os olhos de Deus, eu vou ver que aquele evento gerou bênção e não maldição. E de repente tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que travam, que foi prejudicial, mas que se nós olharmos, nós tivemos a vida mudada e alterada por causa daquele evento. Eu olho para trás, e eu tive uma situação muito delicada. Meu pai quebrou financeiramente com a empresa e tal, e eu adiei no início da minha faculdade 2 anos, e eu poderia ficar preso àquele evento e falar assim: agora, eu sou realmente, Deus não me ama. Não, mas aqueles 2 anos fez com que, ao invés de ir para São José dos Campos, eu vim para Curitiba. Aqueles 2 anos que adiou me trouxe um ensinamento, que ao invés de eu fazer uma faculdade particular, eu fiz uma pública aqui, a Federal de Direito. Aqueles 2 anos fez com que, através do quartel aqui, eu conhecesse a Jesus. E aquele gerou todo um processo que mudou a minha vida. E eu chego na IBB, em 97, nessa igreja. E aqui eu conheço a minha esposa. E aqui eu já estou 17 anos casado, tenho 2 filhos, tenho um ministério. Deus fez tanta coisa na minha vida. Mas se eu não ressignificasse aqueles 2 anos que eu precisei adiar, porque um trauma aconteceu ali, de eu chegar um dia, sair de um banco, no centro lá de Cascavel, no interior, e não saber onde estava o carro, e começar a andar na rua procurando um carro, porque eu estava numa pressão muito grande emocional. Mas se eu não tivesse ressignificado, aquela marca estava me acompanhando até hoje. E eu ia estar com um chicotinho dizendo assim: Deus não me ama. Eu estou fadado a ser um fracassado financeiramente, um fracassado emocional. Queridos, ressignificar requer atitude, não requer um sentimento. Eu não vou sentir, não, eu decido enfrentar, eu decido dar um novo significado, eu decido virar a chave. E cada vez que vier no meu pensamento aquele evento de uma forma negativa, eu falei: isso aqui já está ressignificado, isso aqui eu já estou tirando as bênçãos disso. Então o que eu quero dizer para você, o que ocorreu com Noemi e com Ruth? Seus bloqueios e traumas foram ressignificados. Mas como você pode identificar um bloqueio para ser ressignificado? É identificando os efeitos. Se você está bloqueado, existem efeitos desse bloqueio. Olhe para a tua empresa: eu não consigo me dar bem profissionalmente.
Visite seu passado, você vai identificar bloqueios na sua vida. Eu não consigo me dar bem no meu casamento. Visite seu passado, veja bloqueios, algo que alguém falou, algum evento que aconteceu. Eu quero te dizer que esses efeitos nos ajuda a identificar. E principalmente, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Quando você der um passo, fala assim: Deus, me mostra qual o meu bloqueio. O Espírito Santo de Deus vai lhe mostrar. Queridos, quando você olha para a sua história, esses bloqueios têm um potencial enorme de poder te destruir, ou ele tem um potencial enorme de te fazer crescer. Então, nós queremos te ajudar. Como eu falei aqui, olhar para a nossa história é fundamental. Quando nós olhamos para o CR, ou para o Celebrando a Vida, ambos programas têm um inventário moral, onde ele nos leva intencionalmente a visitar o nosso passado. Por quê? Porque esse inventário nos direciona a enfrentar essas marcas do passado que nos aprisiona, Por que você está fugindo do teu passado? Por que você está fugindo do seu passado? Esse é o momento de você enfrentar os seus bloqueios e você trazer um novo significado. Um novo significado. Você pode fechar seus olhos. Eu não sei como Deus falou ao teu coração. Eu não sei como Deus falou com você que está aqui no YouTube, no Facebook. Mas eu quero trazer aqui algumas oportunidades para você. Você tem algum bloqueio emocional que você precisa colocar diante de Deus? Tenta identificar agora. Tenta identificar por que teu coração está travado. Por que você tem barreiras que te impedem de viver as promessas de Deus. Queridos, para nós não deixarmos esses bloqueios permanecerem, nós precisamos cuidar com os nossos pensamentos. Cuidar com as mentiras da mente, por isso que o primeiro desafio era você identificar essas mentiras. Sabe por quê? Porque esses pensamentos, essas mentiras, elas podem gerar um sentimento destrutivo. E por isso que nós temos um segundo desafio, que é você enfrentar a negação e dar um passo em direção ao desbloqueio emocional. E esse pensamento que gera um sentimento, ele vai diretamente gerar ações, atitudes que te autodestroem. E por isso que nós precisamos ressignificar. Por isso que nós precisamos mudar de atitude. Se você tem andado com atitude derrotada, eu quero desafiar você a ressignificar. A partir de hoje, peça para Deus, qual o bloqueio que você precisa colocar diante do Pai hoje? Qual área da sua vida que está bloqueada, que impede você de viver o melhor de Deus hoje? Deus está falando no teu coração, você tem algum bloqueio que você precisa destravar hoje? Eu quero desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. Se você está aqui nessa noite, presencialmente, se você está aqui pela internet, pelo YouTube, se coloque de joelhos aí. Tem alguma área que você precisa destravar? Várias pessoas já estão se ajoelhando aqui. Esse é um tempo que algo vai acontecer. O Espírito Santo de Deus está aqui. Está falando ao teu coração, e se tem algo que está bloqueado hoje, isso vai ser colocado nos pés da cruz, e vai ser destravado na sua vida, e você vai trazer um novo significado. Um novo significado, isso aí não é pensamento positivo, o novo significado é encharcar da palavra de Deus, das promessas de Deus. Existe uma falta de perdão que você precisa colocar diante do Pai, coloque agora. Alguém que te magoou, alguém que te machucou, e você precisa ressignificar aquele momento. E você vai ver como aquele momento te fez crescer, aquele momento te fez amadurecer, aquele momento, as consequências forjou o teu caráter. Traz um ressignificado a isso. Existe algum trauma financeiro, alguma experiência no passado, você não faz porque você acha que o dinheiro é sujo, você não prospera financeiramente, coloque diante do Pai, fala assim: Deus, eu quero ressignificar esse evento na minha vida, porque o Senhor já me mostrou, e a palavra fala sobre isso,
que tudo que temos e tudo que somos é do Senhor, o dinheiro é amoral e nós podemos sim ter prosperidade financeira, isso não é pecado. O pecado é ter amor ao dinheiro. Mas de repente hoje você vai precisar colocar diante de Deus, pedindo para que o Espírito Santo te mostre qual o bloqueio que você tem, que impede você de experimentar o novo de Deus. De repente você teve um abuso na infância, você teve um aborto, e isso traz marcas profundas. Coloque diante do Pai nessa noite. E se você precisar de ajuda, você vai vir, buscar e falar comigo, com o pastor Edu, nós vamos te ajudar. Mas você não vai mais ficar travada por causa desse evento. Coloque diante do Pai, dizendo: Deus, eu quero nessa noite entregar esses bloqueios emocionais no seu altar. Eu quero tirar todas essas marcas, mágoas, ressentimentos, marcas na minha alma, no meu coração, que tem impedido eu de viver o melhor do Senhor. Eu entrego esses bloqueios e peço ao Senhor que o Senhor destrave e que o Senhor me faça ressignificar, pelo amor, pelo encharcar do sangue de Jesus que foi pago na cruz, pelos pecados de todos. De repente você não consegue desbloquear porque você está julgando, e você precisa entregar, você precisa liberar. Se existe uma negação no teu coração, pare de negar hoje. Libere diante do Pai. Nós vamos orar nesse momento. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor é viva e é eficaz. Sou grato ao Senhor porque temos irmãos e irmãs aqui que o Senhor falou o coração deles e eles estão hoje decidindo viver um desbloqueio de todas as marcas e as prisões emocionais. Ó Deus, confirma no coração deles essa decisão, que eles possam sair daqui livres e libertos e restaurados dessas marcas emocionais que têm impedido de viver o melhor do Senhor. Mostra na sua palavra para cada um deles qual é a verdade, que todas essas mentiras que foram internalizadas sejam hoje rejeitadas, retiradas da mente e do coração. Eu coloco diante do Senhor todos esses irmãos e irmãs que estão aqui conosco, esses irmãos que estão aqui no YouTube, no Facebook, nas suas casas, hoje entregando essa área. Eu coloco diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu quero falar com você que está aqui ainda, que de repente você nunca entregou a vida ao Senhor. Você pode sentar. Permaneça com esse espírito de oração. De repente você está aqui, você nunca entregou a vida ao Senhor. E sabe, para nós experimentarmos esse novo de Deus, nós precisamos dar um passo de entrega. E o que a palavra de Deus nos diz é que quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, e falamos assim: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, e eu reconheço que o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu entrego minha vida ao Senhor. A partir no momento que eu entendo isso, eu paro de dirigir a minha vida do meu jeito, na minha autossuficiência, e eu entrego o comando da minha vida ao Senhor. Se você está aqui nessa noite, eu quero desafiar você a fazer essa oração, dizendo assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço que eu sou pecadora, eu quero entregar minha vida ao Senhor, eu quero entregar meu coração ao Senhor, eu quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou ao Senhor. Toma minha vida em tuas mãos, libera, Senhor, desbloqueia totalmente a minha vida, ressignifica a minha eternidade. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você também. Se você está aqui e fez essa oração, alguém aqui? Graças a Deus, pode baixar, louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém? Mais alguém? Vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, porque sabemos que essa decisão
de entregar a nossa vida ao Senhor, é uma decisão que transforma a nossa eternidade, que transforma as nossas vidas, que transforma o nosso momento. Abençoa, Deus, esse irmão que hoje toma uma decisão diante do Senhor. Confirma no seu coração e nos ajude a caminharmos juntos. Em nome de Jesus. Amém.